Quem pensa que o design está ligado apenas a um visual bonito e atraente, se engana. Design também é facilidade, funcionalidade e conforto. Atributos que são muito bem-vindos em nossas ruas, calçadas, prédios, parques, praças, pontos de ônibus, nas nossas cidades. O Viver Ciência de hoje é sobre o design urbano. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas granas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. O design urbano reúne elementos de várias profissões do ambiente construído, como a arquitetura, a engenharia civil e o planejamento urbano. Uma cidade com design diferenciado movimenta o turismo e, consequentemente, a economia local. Duas capitais brasileiras se destacam nesse quesito, Curitiba e Brasília. Elas fazem parte da rede de cidades criativas da Unesco, que reúne 180 cidades de 72 países. Goiânia, Goiás, a capital do sertanejo e do rock de garagem, do pequi e da pamonha, das árvores e dos grandes edifícios. 1,5 milhão de pessoas vivem aqui. O que será que elas pensam sobre a cidade? Acho que Goiânia é uma cidade, assim, eu diria maravilhosa, porque tem várias coisas e acho top. O povo tem um relacionamento muito bom, eu gosto disso. O comércio daqui é muito bom, o desenvolvimento econômico é muito bom. O que eu acho da cidade de Goiânia é que o transporte coletivo está muito ruim. O trânsito aqui é péssimo. O transporte deveria melhorar muito, o policiamento e etc. Vamos conversar agora com a designer Carolina Fonseca sobre esse grande ambiente que é o ambiente urbano. Carolina, quando a gente fala em design da cidade, a gente está falando exatamente do quê, hein? A gente, quando fala de design da cidade, a gente fala de uma articulação muito completa, muito complexa entre um sistema de objetos que é físico, que é material, que é concreto, como as ruas, as casas, os acessos, os equipamentos, os parques, tudo isso que envolve a gente no espaço urbano. Isso é uma dimensão dessa relação, e uma outra dimensão são os usos, são as apropriações e são os significados que os usuários desse ambiente atribuem, que podem ou não confirmar uma intenção de um projeto, de um design urbano. E de que forma que o design da cidade acaba interferindo aí na vida de seus habitantes? Então, acho que isso é uma pergunta muito importante. Eu queria trazer essa pergunta para pensar esse espaço urbano, que é o Parque do Itatiaia, que está aqui muito próximo da universidade, que atravessa um bairro inteiro, é um parque linear, né? E ele tem diversos equipamentos, por exemplo, tem uma pista de skate, tem uma quadra de esportes, tem um campo de futebol, tem um parque infantil, ou seja, isso pode trazer uma qualidade para o cotidiano da cidade, que hoje, se a gente conseguir entender que essa qualidade tem a ver, inclusive, com a preservação da segurança pública, e que a segurança pública não necessariamente tem a ver com um policiamento, mas tem a ver com o uso do espaço público, que nem a gente está vendo aqui. É isso que, do meu ponto de vista, interessa discutir hoje na relação entre quais são as interferências do design urbano e a vida de um cidadão comum. Aqui, particularmente, eu acho que a gente poderia entender, pensando esse parque como esse parque infantil, que tem sido foco de um projeto nosso, tanto de extensão quanto de disciplina, como que esse parque infantil pode qualificar a vida não só da criança, mas a vida de um bairro inteiro, porque um parque infantil ocupado significa também uma cidade segura. Uma cidade segura para aquela criança, mas para todo mundo que vem ver, vem cuidar. É um espaço público cuidado, não é um espaço público policiado ou permeado de medo, não. É um espaço público com gente. Para a gente ter uma ideia que a gente protege gente. Carolina, e o que a gente pode dizer sobre o design de Goiânia como um todo? Quais são aí os pontos positivos e negativos? Então, assim, Goiânia é uma cidade muito discutida do ponto de vista do projeto urbano, porque ela é uma cidade planejada,
mas do ponto de vista do seu planejamento, ele é um planejamento que de saída ele falhou. O desenho do planejamento da cidade de Goiânia foi abandonado antes dele se concretizar. Mas ainda hoje a gente discute Goiânia como uma cidade planejada, né? Então, o que eu fico buscando entender é o que essa ideia de cidade planejada, ela dá conta e o que ela não dá conta. Porque quando ela foi planejada sobre um território quase abstrato, sobre um espaço abstrato. Ele era um grande terreno. E aí hoje, por exemplo, a Goiânia, são muitas Goiânias. O Itatiaia é uma Goiânia, esse parque aqui é uma cidade de Goiânia diferente da cidade de Goiânia do Centro, diferente do Bueno. Então, como que a gente pode produzir uma leitura e um design urbano para Goiânia, considerando essa diversidade de Goiânia? Eu vejo assim, Divino, a cidade, ela precisa da participação das pessoas, entendeu? Então, assim, eu penso que no lugar de uma cidade funcionalista, uma cidade que é usada, uma cidade que tem uma praça, que enche de gente, que faz uma feira e que as crianças vêm andar de skate, que essa é a cidade que eu entendo como uma cidade saudável. A cidade no sentido quase que dessa figura tão abstrata e vaga, onde um planejador do seu design urbano olha lá da sua prancheta do seu escritório e desenha, para mim é um projeto de design urbano que não prevê a participação do usuário. Então esse projeto, para mim, ele é um projeto com pouquíssimo diálogo, com pouquíssima possibilidade de fazer essa cidade viver. Oi pessoal, meu nome é Mayara Karamaski, eu morei a vida inteira em Goiânia, mas há 3 anos eu estou morando em Vancouver, que é uma cidade que também tem um design muito bonito e é bastante arborizada. Mas aqui eu percebo que os espaços públicos são muito mais funcionais e bem utilizados pela população. Por exemplo, os parques e as praças são muito limpos, muito bem equipados, com bancos, banheiros e opções de lazer. E as políticas de acessibilidade são levadas a sério aqui. Então, todas as ruas possuem rampas, os semáforos emitem sons quando abrem e quando fecham. Eu também não posso deixar de citar o transporte coletivo, que é um serviço impecável aqui. As estações, os pontos de ônibus são muito bons. Nós contamos com ônibus e Skytrain, que é um metrô que atravessa a cidade de ponta a ponta e passa a cada 2 minutos. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Estudo analisa a qualidade dos pontos de ônibus da cidade de Goiânia. E no quadro Casulo de Ideias, Juliana e Elisa explicam como é a vida do passageiro do transporte coletivo. Quando você fica num ponto de ônibus, o que você sente? Eu sinto calor, fico esperando lá um tempão enquanto o ônibus não chega. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre o design da cidade. Comigo aqui no estúdio estão Rodrigo Balestra Ferreira de Paiva e Érica Cristine Kneip. O Rodrigo é desenhista industrial, mestre em projeto e cidade. E a Érica é arquiteta urbanista, professora da Universidade Federal de Goiás e doutora em transportes. Toda a capital possui transporte coletivo e seus respectivos PEDs, os pontos de embarque e desembarque, ou simplesmente pontos de ônibus. Esses equipamentos fazem parte do design urbano, do mobiliário da cidade. O Rodrigo analisou a situação atual dos PEDs em Goiânia. Vamos conhecer esse estudo. Essa estrutura, ela tem uma função social muito importante. Ela faz parte do sistema de transporte público urbano e ela é utilizada diariamente por toda a população. Então ela tem essa função social e precisa abrigar, proteger, orientar, sinalizar a todos os usuários, inclusive aqueles passantes. Foram avaliados em torno de 20 pontos de ônibus na região do setor Bueno, do centro, do setor universitário, na região norte de Goiânia, onde existem esses eixos estruturantes. E também onde existem maior diversidade dos pontos. Nós fechamos questão em todos os pontos que tivessem abrigo, como esse daqui. Então, o PED que tem toda uma estrutura de proteção contra o sol e a chuva. Esse foi o primeiro quesito. A outra análise
observando o entorno imediato, o acesso a esse ponto, se existia iluminação, se existia calçamento adequado, faixas de pedestre e também a questão dentro, no que diz respeito à função prática, a questões ergonômicas, de dimensionamento, a questão estética, de como aquela estrutura está dialogando com o entorno, com a arquitetura do local e também a questão simbólica, a relação afetiva que a comunidade tem com essas estruturas, que é baseada justamente em experiências anteriores de uso, positivas ou negativas. A conclusão é simples, a população precisa e merece de estruturas um pouco mais adequadas para a cidade. A cidade precisa de elementos que conversem, que realmente tragam um valor e melhorem a autoestima do cidadão. Qualquer um que use essas estruturas espera, no mínimo, se proteger do sol, da chuva, poder caminhar, poder acessar as estruturas, os pontos de ônibus, sem maior dificuldade. Que não existam carros em cima da calçada, que não existam lixo acumulado, com pavimentos, com calçadas, com calçamento adequado para que ele possa chegar, acessar essa estrutura. É preciso todo um cuidado na seleção dos materiais. O material inadequado pressupõe uma má utilização também, ou a não utilização dessas estruturas. A cor influencia muito na forma, no estilo, na estética do mobiliário urbano e também na concepção, na percepção do usuário. Da mesma forma, se o material é liso, se ele é rugoso, se ele tem formato cilíndrico, quadrado, se remete a um elemento histórico, pictórico, identitário da cidade ou da cultura desse povo, então tudo isso precisa ser observado e tratado. O que a gente espera com a pesquisa é que as autoridades possam se conscientizar da importância dessa estrutura para a população que faz uso diário desse ponto de ônibus. A sua rotina diária passa por essa estrutura. Rodrigo, os usuários do transporte coletivo, eles não estão satisfeitos com esses pontos de ônibus da cidade, né? Você mediu essa satisfação através da etnografia de rua. Explica pra gente que método que é esse. Bom, a etnografia de rua nada mais é do que a observação das práticas urbanas, de como é essa relação do usuário com as estruturas, né? O PED, o ponto de embarque e desembarque, ela tem realmente uma importância social muito grande. Existem inúmeras, milhões de pessoas que utilizam isso todos os dias no mundo todo, né? E a etnografia ela se baseia justamente nessa observação, através da análise do pesquisador, tirando fotos, filmando, registrando ruídos, mas sem interferir naquele ambiente, né? É uma observação, então. É uma observação. Então, você analisa o comportamento em relação ao sistema de transporte, ao coletivo, ao PED e até nesse ambiente as relações que existem entre os usuários, porque são motivo de diversos estudos também na psicologia urbana e que trazem insights muito interessantes para o arquiteto, para o designer, para as pessoas que trabalham e estudam a cidade de um modo geral. Érica, esses pontos de ônibus estudados, né, estão localizados aí em diferentes bairros, né? Isso significa que a gente não pode ter um modelo único de ponto de ônibus, né? Acho que é importante a gente destacar principalmente que o ponto de ônibus ele acaba revelando qual é a prioridade que aquela cidade confere ao sistema de transporte público em geral. Então, se eu tenho um ponto de ônibus planejado, bem implementado e principalmente conservado, significa que aquela cidade ela presta atenção devida ao sistema de transporte público e aquele sistema vai ter qualidade. Então, acredito que independente, né, se é um mesmo modelo ou se são vários modelos, ele vai refletir qual o cuidado que aquela
aquela gestão pública, qual o cuidado que aquela sociedade confere ao ponto de ônibus. Como o próprio Rodrigo mencionou, ele pode ser utilizado como um elemento, né, identitário, de maior ou melhor conforto, e a gente sabe que aqui em Goiânia você tem diversos bairros com características diferentes, mas eu destacaria esse ponto. O cuidado com o ponto de ônibus ele é tão importante porque ele vai refletir qual é a prioridade daquele sistema de transporte público em relação à cidade. E a qualidade do ponto de ônibus, ela pode interferir na decisão do cidadão de utilizar ou não o transporte coletivo da cidade? Com certeza. O transporte público, ele precisa trazer essa segurança e estimular o seu próprio uso. Se o cidadão se sente incapaz de acessar, como na própria reportagem a gente pôde observar, né? Diversos PEDs com problemas de acesso, de mobilidade. Sem calçamento. Sem calçamento. Então, se a pessoa não se sente à vontade, estimulada de usar o transporte público por uma série de razões, que também é a falta de estrutura, ele acaba optando por outras formas de transporte. Então ele vai no próprio carro, ele vai na bicicleta e deixa o transporte público de lado. Por isso, como a professora bem disse, o cuidado e todo o investimento que se faz nessa infraestrutura de transportes significa também uma atenção que é dada ao cidadão, ao usuário desse sistema. Acho que é só importante a gente complementar também que o ponto de ônibus ele é o primeiro contato que o usuário tem com aquele sistema de transporte. Então, se eu tenho um ponto de ônibus, né, bem feito, bem projetado, bem implementado, bem conservado, com informação, com calçada acessível, significa que eu sou convidada a utilizar o sistema de transporte público. E o inverso também é verdade, né? Se eu não tenho calçada, se eu não tenho iluminação, se o meu ponto de ônibus ele não me convida a utilizar o serviço, certamente nós perderemos, inclusive, usuários do sistema de transporte público, porque, né, esse sistema ele vai começar realmente no ponto de ônibus. Já é um indicativo que a viagem não vai ser boa, né? O ponto de ônibus ruim. Eu acho que é um indicativo, né, que o sistema de transporte público ele precisa de uma grande atenção para ele funcionar bem, e infelizmente não é o que a gente nota hoje na cidade de Goiânia. O transporte ele não recebe a atenção que ele merece. Ok, a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. O Viver Ciência faz um rápido intervalo e volta já já. Continue com a gente. Vida de passageiro de transporte coletivo em Goiânia e em boa parte do Brasil não é nada fácil. A Elisa, de 4 anos, e a Juliana, de 10, sabem disso e deram sugestões para tornar a espera no ponto de ônibus mais agradável. Vamos conferir o que elas disseram. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Juliana e eu tenho 10 anos. Meu nome é Elisa e eu tenho 4 anos. Design diz respeito a tudo que tem na cidade. Rua, calçada, os prédios, praças, parques. É tudo que tem, tudo que você olha em volta e você vê na cidade. Os pontos de ônibus também fazem parte, né? Fazem. Desse conjunto de equipamentos que tem na cidade. O que você acha dos pontos de ônibus de Goiânia? Bom, os pontos de ônibus são feios, porque metade dos pontos de ônibus daqui de Goiânia são caídos por lá e não tem como as pessoas sentarem. E aí as pessoas ficam esperando o ônibus chegar lá no ponto de ônibus, né? É. As pessoas gostam de ficar lá esperando? Sim. Você gosta de esperar? Não. Não? Então por que as pessoas gostam de ficar lá esperando? Porque elas têm paciência. Elas têm paciência. Você não tem paciência, então? Eu não. Não? E elas ficam protegidas lá enquanto elas estão esperando? Sim. Sim? Protegida do sol, da chuva? Sim. E tem lugar para todo mundo sentar? Não. Não? Por que não tem? Porque tem pouco espaço. Você vai responder com sim ou não, ok? Tá. Ó, os pontos de ônibus, eles são bonitos? Não. São confortáveis? Não. São seguros? Não. Eles combinam com o restante da cidade? Não. Sim. Não. Sim ou não? Não. Elisa, você acha que as pessoas aqui em Goiânia gostam de andar de ônibus? Sim? Por quê? Você acha, é?
E você acha que está tudo às mil maravilhas ou precisa melhorar alguma coisa? Não tem nada de errado com o transporte público? Quando você fica num ponto de ônibus, o que você sente? Eu sinto calor, fico esperando lá um tempão e quando o ônibus não chega. Você acha que poderia ser melhor esse ponto de ônibus? Podia. O que ele poderia oferecer para o usuário? Como eu já falei, comida de graça, podia as cadeiras, já que a gente fica esperando um tempão, podia como deitar nelas. Aí podia ter 2 seguranças em cada ponto de ônibus e também podia, aí quando o ônibus chegasse, o ônibus a gente subia, nem precisava andar, uma rampa que levava a gente para lá. Você não quer ter trabalho nenhum? Não. Rodrigo, no exterior existem pontos de ônibus com um alto padrão de qualidade, né? E no Brasil, existem bons exemplos para a gente se espelhar? Olha, alguns dos exemplos recentes, em função da Copa do Mundo e das Olimpíadas, a gente pode observar que empresas multinacionais vieram para o Brasil e conseguiram colocar em algumas capitais, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, equipamentos que condizem um pouco mais com o momento atual, né? Com a série de tecnologias, de produção, da informática. Então, nós temos hoje exemplos bons, mas sempre há espaço para melhorar essas estruturas, né? Se for comparado a outras capitais mundiais, nós estamos ainda um passinho atrás. Porém, até no que diz respeito ao uso comercial dessas estruturas, como uma grande vitrine urbana, isso também já está bem o poder público já está se conscientizando da importância e do tamanho dessa vitrine, desse mercado, e nessas capitais que eu citei, eles já existem, já deram um grande passo nesse sentido. Érica, e a questão do vandalismo, hein? O que a gente precisa fazer para se evitar a destruição dos pontos de ônibus e do mobiliário urbano como um todo? Eu acredito que isso entra muito na questão da cultura urbana, né? Como eu comentei, o ponto de ônibus ele vai refletir muito a qualidade do sistema. Então, se eu tiver um ponto de ônibus que é mantido, que é conservado e que, principalmente assim que há algum tipo de depredação, ele é consertado imediatamente, ele vai mostrar o quê? Que o Estado, que a Prefeitura, eles têm um cuidado com a cidade, então que eles mantenham o ambiente urbano organizado, limpo e seguro. Isso reflete muito na questão da segurança. Então, assim, evitar o vandalismo, se não for possível evitar, corrigir o mais rápido possível para mostrar que aquele ambiente ele é cuidado, ele é vigiado pelo Estado, pela sociedade, isso é fundamental para a qualidade do serviço de transporte público e para a segurança urbana. Passa também um pouquinho pela questão da educação, né? Exato, a percepção, como a professora bem colocou, se você se sente seguro, se você sente que é realmente... E todos esses problemas urbanos, que são problemas mundiais, mas se existe realmente um cuidado em estabelecer um desenho de mobiliário e de uma conservação, de uma manutenção adequada, o cidadão começa a se sentir prestigiado, né? E o uso diário disso, o uso do espaço urbano, traz também um pouco mais uma sensação de segurança. Então, o espaço urbano, o mobiliário urbano, ele precisa convidar o cidadão, o morador, o habitante da cidade, do bairro, a utilizar essas estruturas. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Rodrigo, obrigado pela participação no nosso programa. Que agradeço a oportunidade, foi fantástico participar. Eu espero que isso suscite outras pesquisas, outros projetos e que Goiânia ganhe realmente... e daqui a uns anos, bons projetos e que a população se sinta mais prestigiada. Obrigado, Érica, pela presença. Obrigado pela oportunidade, também pela abordagem de um assunto que não é tão comum, né? E é sempre importante a gente fomentar essa cultura urbana, essa cultura de sociedade. Obrigada. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Você pode deixar seu comentário que a gente responde com o maior carinho, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!